Bom dia, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Espero que esteja tudo bem com a sua vida, com a sua alma. E eu quero tratar com vocês nesse dia de hoje um assunto muito recorrente no meio cristão, muito intrigante. É o enchimento do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo biblicamente. Nós sabemos que a doutrina do Espírito Santo ela tem muitas vertentes diferentes umas das outras. Há muita polêmica e muita ignorância envolvendo o ministério e a obra do Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo, elas caírem, elas perderem a consciência. Eu acredito que a visitação do Senhor mexe de fato com as nossas emoções, mas precisamos de uma prova bíblica, o que é de fato ser cheios do Espírito Santo. E eu tenho absoluta certeza que você, na sua sinceridade, deseja ser cheio do Espírito Santo. Um crente vigoroso, poderoso, santo, cheio de talentos e dons, que trabalha para o reino de Deus com fidelidade e obediência. Nós temos nas Escrituras dois textos que vão nos ajudar muito como ser cheio do Espírito Santo biblicamente. Primeiro nós temos a ordem, que Paulo dá aos Efésios, no capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com o vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Primeiro eu quero tratar desse texto. Por que Paulo faz uma comparação usando o vinho, ou o álcool, trazendo para os nossos dias? Porque Paulo sabe que a pessoa que consome álcool, ela é dominada pelo álcool. A pessoa que ingere álcool em uma quantidade razoável, o que acontece? Os sentidos delas vão ficar embotados. Ela vai perder um pouco da sua inibição, vai perder um pouco da sua vergonha, da sua coordenação motora. E isso acontece por quê? Porque o álcool consumido em grande quantidade vai dominar aquela pessoa, os seus movimentos, os seus pensamentos, o seu vocabulário, até o seu batimento cardíaco. E ela vai ficar então totalmente dominada, de modo que todos os seus atos serão regidos pela influência do vinho, do álcool. E Paulo vai dizer, da mesma forma que uma pessoa se embriaga com o álcool e este a domina, sejam cheios do Espírito Santo de tal forma que ele domine todas as suas faculdades, todas as áreas da sua vida. Da mesma forma que o vinho domina uma pessoa, que o Espírito Santo venha dominar você, venha encher vocês a ponto de dirigir todas as suas ações. E aí ele mostra o primeiro efeito, o primeiro resultado de ser cheio do Espírito Santo. Ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. A influência do Espírito vai resultar em salmos, cânticos, louvores ao Senhor. Só que nós temos um outro texto que repete isso também. Está em Colossenses, capítulo 3. Olha que interessante. O mesmo Paulo vai dizer para eles, agora a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admostrando uns aos outros. Agora ele vai falar do resultado de a palavra habitar ricamente, com salmos, hínicos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Você vê que é a mesma consequência, o mesmo efeito de ser cheio do Espírito Santo. Em Efésios 5,18, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela usa salmos, cânticos espirituais e cantando ao Senhor. Em Colossenses 3, diz que a pessoa cheia da palavra, influenciada pela palavra, vai fazer a mesma coisa. E o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos um ponto muito importante. Ser cheio do Espírito Santo também é ser dominado pela palavra. Paulo compara as duas coisas. Ele fala que elas têm o mesmo efeito, de forma que ser cheio do Espírito Santo é semelhante a ser cheio da palavra, dominado pela palavra. Aqui está um ponto muito importante que a igreja brasileira precisa aprender. Muitas dessas manifestações espirituais, desses homens e mulheres que dizem cheio do Espírito Santo, estão à parte da palavra, do conhecimento da palavra, de se debruçar horas na palavra e serem encharcados, inundados pela palavra de Deus.
Então esse texto de Colossenses nos revela que para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos ser dominados da palavra e que não há enchimento a parte do conhecimento bíblico, a parte da palavra de Deus. Então isso é um dos princípios. Então você precisa estudar as Escrituras sistematicamente, você precisa ler as Escrituras exaustivamente, memorizar as Escrituras, interpretar corretamente as Escrituras, praticar as Escrituras e se debruçar nelas de tal maneira que você vai ser encharcado da Escritura. E eu pergunto, quanto tempo você gasta com o estudo da Escritura? Quanto você gasta meditando nas grandezas da sabedoria de Deus revelada nas Escrituras? Então isso é um passo importantíssimo. Então quando essas palavras, a palavra de Deus estiver saindo pela sua boca, estiver saturando a sua mente, encher seu coração, então você vai estar sendo cheia do Espírito Santo também. Esse é o verdadeiro enchimento do Espírito Santo. Agora, juntamente com isso, há uma parte muito importante, também a oração. Estar sós com o Senhor, buscando a sua face, a sua presença, pedindo a Ele que te encha do Espírito de Deus. E junto com a palavra de Deus e a oração, você então será cheio do conhecimento, da sabedoria, cheio da ciência, da graça, do amor e do poder divino, porque o poder emana da sua palavra e emana da sua presença, ali quando você está de joelhos diante dele. Então é um convite para um estudo, meditação exaustivo na palavra, e é um convite para uma vida de oração secreta, regular, robusta, intensa e fervorosa. Então você será cheio do Espírito de Deus. Você será biblicamente cheio do Espírito Santo, do Espírito de Deus, e vai ter consciência que esse enchimento é real, é verdadeiro, é dado pelo Senhor. Portanto, agora que você fez essa descoberta incrível, não perca mais seu tempo com mídias sociais, saia do celular, dispense essas atividades triviais que não te levam a lugar nenhum. Para nós estarmos com a palavra, necessitamos de muito tempo, no mínimo 2 horas por dia. Você precisa se debruçar e absorver todo o seu conteúdo. E depois separar mais um tempo para estar em oração. Então você vai experimentar essa promessa gloriosa do enchimento do Espírito Santo. Vamos orar agora. Senhor Deus, concede essa graça que tantos precisam e necessitam de ser cheios do Espírito Santo. Uma geração como a nossa está tão seca, tão árida, tão vazia dele, Senhor. E necessitamos tanto para combater o bom combate contra a carne, o pecado, o mundo e o diabo. Para avançar o reino de Deus, pregar o santo evangelho, edificar os santos. Oh Deus, nos ajuda a ter essa alegria de sermos cheios do Espírito Santo. Nos dá uma vida disciplinada com a palavra e uma vida disciplinada na oração, para que assim o Senhor nos visite e nos encha do Espírito Santo de Deus. É o que eu peço no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos? Como eu sempre peço a você, dá o seu like aí, é muito importante para o canal. Ativa as notificações, o sininho, compartilha com outros contatos, manda para os irmãos agora, vai ser bênção para eles. E não se esqueça do mais importante, se inscreva aqui no canal Paulo Júnior Oficial. Te agradeço muito, tenha um ótimo dia, Deus te abençoe.